Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Vamos iniciar no versículo 8. Lucas 2, verso 8. Que o título da palavra é Os Pastores de Belém. Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu bom Espírito Santo. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias de noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória de Deus os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe havia dito. Até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Uma palavra, irmãos, bem simples hoje. O nascimento de Jesus. Meu Jesus, irmãos, estava perto de vir, Maria já com 9 meses de gravidez, irmãos, e ali na tetrarca ali da Judéia, irmãos, na região de Jerusalém, em todo Israel, foi dito, irmãos, foi instituído que haveria um censo, e que todo o homem teria que voltar na sua cidade natal, onde nascera, irmãos, para que ali ele fosse contado no censo. Foi uma ordenança, irmão, geral. Irmãos, e José, irmãos, cumprindo essa ordenança, né? Colocou ali os suprimentos na jumenta, irmãos, e foi com Maria até a cidade dos seus pais, que é a cidade de Davi, ou Belém, onde nasceu Jesus, para que se cumprir a palavra da boca do profeta Isaías. Né? Então, irmãos, eles estavam indo para a cidade. Chegando naquela cidade, irmãos, eles não encontraram pousada, não encontraram hotel, irmão. Por quê? Porque estava cheia a cidade. Todos os que nasceram naquela cidade, que moravam, os que não moravam ali, vieram até ali também para participar do censo. Então a cidade estava lotada. Então José, irmãos, não conseguiu encontrar um pouso decente. Mas ali ofereceram para ele, irmãos, uma manjedoura. Não é que desprezaram, irmãos. É que, irmãos, não tinha lugar. E não era, a manjedoura não era assim, irmãos, um lugar humilhante ao extremo. Não. Era em extremo de necessidade.
E José ali aceitou, irmãos, a manjedoura. E naquela noite, irmãos, Maria trouxe o Salvador do mundo, irmãos, deu a luz a ele. Irmãos, glória ao nome santo do Senhor. O maior dia que esse planeta teve na Terra. O maior dia que teve aqui, irmãos. Nunca a Terra haverá outro dia igual esse. Até a volta de Cristo. Irmãos, porque aquele dia Deus resolveu habitar no meio dos homens. Deus resolveu nascer, irmãos. Como falava também o profeta Isaías. E o menino se vos nasceu, e terá o reino sobre os seus lombos, né, irmãos? E fará justiça, e será considerado conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e príncipe da paz, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E assim, irmãos, começou esta palavra. E ali, irmãos, nascendo Jesus, naquela noite, irmãos, de verão, irmãos. Jesus não nasceu no inverno, portanto ele não nasceu em dezembro, porque nós estamos acima da linha do Equador, né, irmãos? Quando é inverno aqui nos Estados Unidos, é inverno em Israel. E nós sabemos que o inverno aqui nos Estados Unidos ele inicia em novembro, e a sua maior força é dezembro e janeiro. Então Jesus não nasceu no inverno, irmãos, não suportaria, mas nasceu no verão, que é onde o povo se movia. E o interessante disso, irmãos, você vê que aqui, irmãos, estavam os pastores, irmãos, cuidando das ovelhas, irmãos, de madrugada, nessa passagem que nós lemos, quando apareceu um anjo para eles, né, irmãos, e eles estavam ali arrebanhando nas vigílias da noite. O Senhor não podia aparecer para alguém primeiro se não fosse pastores, né, irmãos? Se não fosse aqueles que cuidavam das ovelhas. Veja, irmãos, que todo o nascimento de Cristo ele teve um significado. E o que eles estavam fazendo, os pastores, irmãos? Estavam em vigílias, cuidando do rebanho, irmãos. E ali, irmãos, o anjo do Senhor desceu para falar com eles. E eles ficaram com medo, irmãos. Imagina, aquele tempo não era igual hoje, que as cidades têm luzes. E você vai um pouco para o interior, irmão, você vê a diferença que faz a lua cheia da lua de outra lua. A iluminação, porque não tem tanta luz, você consegue perceber. Imagina, você está numa escuridão, irmão, de repente se ilumina. Porque aonde aparece um anjo do Senhor, irmãos, a luz de Deus está com ele. Por isso que a luz de Deus tem que estar conosco também, irmãos. Não mais a luz da matéria, mas a luz do Espírito Santo. E quando, irmãos, aparece um anjo, um ser celestial, o Espírito Santo de Deus se manifesta, todos sentem ao redor, os homens, os animais, irmãos, a presença de Deus se faz notável, todo o entorno da terra sente. E de repente, irmãos, desceu aquele clarão, irmãos, e o corpo sente, irmãos. Quando a gente sente o Espírito mal, arrepia. Quando sente o Espírito, irmãos, santo de Deus, a nossa carne se fumega, enche de fogo, entra dentro de nós, irmãos, nós não podemos controlar tamanha glória que está dentro de nós. Então o anjo do Senhor, irmãos, apareceu para eles, e eles ficaram com medo, irmãos, com aquele clarão. E o anjo falou: não tenha medo, porque eu venho trazer para vocês boas novas. Boas novas, irmãos. Na cidade de Davi, para cumprir a palavra do profeta que o Messias sairia de Belém, da cidade de Davi, irmãos, na cidade de Davi. Eis, irmãos, eu vos trago grande alegria, que será para todo o povo, irmãos, não só para os judeus. O anjo deixou bem claro, para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o ungido. O Cristo significa ungido, o Cristo, o Senhor.
Então, irmãos, se isto vos será por sinal, vocês vão achar um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura, enroladinho, né, irmãos? Enfaixado. Sabia que antigamente as mães enfaixavam os filhos quando nasciam? Sabia disso? Você sabia disso? A minha avó fez isso com a minha mãe. Era uma tradição antiga. Quando nascia, eles enfaixavam o osso para que o osso tinha... porque o recém-nascido, o osso cresce muito rápido. Para que crescesse firme, os ossos se enfaixavam as crianças. Se colocavam em ataduras. E a mãe de Jesus fez isso com ele, envolveu ele em ataduras. Envolveu Jesus em ataduras. Ele vai estar envolto em ataduras e vai estar numa manjedoura. Esse vai ser o sinal. Irmãos, envolto em ataduras. A mãe de Jesus teve cuidado com ele. Passou o que lhe foi ensinado. Teve cuidado. Podia ser, irmãos, que seriam muitas crianças ali, não todas, seriam envoltas em ataduras. Mas na manjedoura ele não ia encontrar mais do que uma naquele momento. E eles foram, irmãos. Eles estavam ali por perto. E ali, irmãos, o anjo desapareceu. Quando o anjo estava falando com eles, irmãos, uma multidão de anjos eles conseguiram ver em redor. Irmãos, os anjos glorificando a Deus no nascimento de Jesus. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Ao dia em que o céu parou, irmãos, para ver Deus nascendo na terra, o maior evento que houve, o maior evento irmãos, que nós podemos presenciar. Nós não estávamos lá, mas através da palavra, o Senhor nos transporta para lá, e o menino se vos nasceu. Então uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Segunda oportunidade para os homens, irmãos. Paz na terra, o príncipe da paz nos nasceu, conferindo aquilo que Isaías disse. Irmãos, aqui o Senhor vem nos dizendo, o príncipe da paz, irmãos, ele, irmãos, veio na terra, ele intercede por nós, irmãos, aplacando a ira de Deus, irmãos, do pecado que muitas das vezes quer nos dominar, irmãos. Mas o mesmo príncipe da paz que resistiu o diabo no deserto é o mesmo príncipe da paz, o Pai da eternidade, porque sem ele nós não teríamos a eternidade. É o que nos oferece tudo isso na cruz, irmãos, no madeiro. Ele morreu, sofreu, padeceu, para que nós venhamos a ter paz, irmãos, a paz que excede todo o entendimento. Pode estar desabando o mundo ao nosso redor, irmãos. Pode estar desabando o mundo. Paulo estava indo ali para a ilha, salvo engano, ali de Creta, no Chipre. Estava indo, irmãos, para ser preso, deportado para Roma. E ali o navio, irmãos, veio uma grande tempestade. E o navio, irmãos, naufragou. Mas Paulo, irmãos, ficou em paz, orientando os homens que estavam ali. Marinheiros experientes. Homens que tinham conhecimento do que estavam fazendo. Mas ali naquele barco, irmãos, estava um representante da palavra. Irmãos, e quando tem um representante da palavra, irmãos, toda a especialidade está sobre ele. Porque é a sabedoria de Deus que repousa sobre ele. E Paulo foi acalmando, irmãos, foi ajudando aqueles homens, mesmo estando prisioneiro, foi o que tomou a frente e os manteve vivos, inclusive pegando graveto para acender fogueira, onde foi picado por uma víbora. Mas, irmãos, quando a força de Deus, o Espírito de Deus, a missão que Deus deu está sobre nós, irmãos,
Nada nos faz parar. Nós podemos ser jogados na cova do leão, o leão não nos vai comer. Jogado na fogueira, o fogo não nos tocará, irmãos. Como não tocou Sadraque, não tocou Mesaque, não tocou Abednego, não tocou Daniel, irmãos. A água não molhou, irmãos, os vestidos de Moisés cruzando o Mar Vermelho. Irmão, o povo faminto não padeceu de fome, atravessando o deserto. Irmão, e quando veio a serpente ardente, porque eles estavam murmurando, irmão, a serpente lançou veneno, mas a serpente levantada de bronze no deserto fez com que o veneno, irmão, não matassem eles. A víbora picou, olharam para Paulo e falou: não tem mais jeito, daqui vai morrer, não tem cura. Não morreu, julgaram primeiramente, está cheio de pecado, esse homem fugiu, veja, veio um naufrágio, não morreu, agora Deus está castigando com veneno. Não morreu no naufrágio, guiou os homens, não morreu com a serpente, já ajoelharam perante ele. É um Deus, não é um homem. Que nós vamos fazer? Esse é um representante de Deus. Um homem de Deus, irmãos, em que Deus se agrada dele. Existem homens de Deus, mas existem homens, irmãos, que na sinceridade não lhes é imputado pecado. Não lhes é imputado, porque a sinceridade deles é tão grande, irmãos, que quando eles erram e são repreendidos, eles confessam: Senhor, eu sou fraco, dê-me a sua força. Davi foi um, e tantos outros, irmãos. Davi foi homem, fui eu que errei, pequei perante ti. Não falou, foi Betseba. Não falou. Não falou. Não falou, foi Urias. Deixou a mulher em casa e foi para a guerra. Deixou ela, né? Não usou de desculpa. Não, Senhor, eu fui fraco. Eu não controlei a minha carne. Que caia sobre mim agora a sua punição. Caiu a punição, ele entendeu, irmãos. Mas não deixou de ser rei. O Senhor não deixou de abençoar. O Senhor não deixou de guiá-lo. Foi um péssimo pai, irmãos. Foi. Davi foi um péssimo pai. Um péssimo marido. Ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos problemas e as nossas falhas. Nenhum de nós, irmãos, vamos atingir essa perfeição. Muitas das vezes, algumas pessoas que estão ao nosso redor falam: mas esse aí é usado de Deus. Como Jesus não fez milagres em Nazaré, irmãos. Está escrito na Bíblia que ele não pôde operar milagres, porque ele nasceu e cresceu ali, irmãos. Depois que ele voltou do Egito, irmãos, ele ficou ali em Nazaré, ele cresceu ali. Todo mundo conhecia ele ali. Ele não operou milagre ali, irmãos, pela incredulidade dos seus amigos, dos seus parentes. Né, irmão? Reparou que você posta alguma coisa, fala alguma coisa, parente, na família, ninguém posta um like, ninguém curte, ninguém apoia, irmãos. Jesus falou, citou sobre isso. O profeta não tem honra na sua terra. E a nossa terra é essa, irmãos. Não busque a honra da terra. Não faça por honra. São quase 4 anos que eu faço esse culto aqui, irmãos. Se eu faço buscando por honra, por visualização, quantas vezes já não teria parado? É muito confortável, irmão, desligar a câmera e fazer só para minha família aqui. Eu não me exponho. Mas, irmãos, cada um de nós temos a nossa missão. Cada um de nós vamos carregar nossa missão. Cada um de nós, irmãos, temos que entender por que Cristo nasceu para nós. Né, irmãos? Cada um de nós, irmãos, quando Cristo nasce para nós, no dia que nós batizamos, esse é o Natal do crente, o batismo. Você quer comemorar o dia do nascimento de Cristo? Faz uma festa no dia que você batizou. Faz uma festa. Porque esse dia Cristo nasceu para ti. Então vamos aqui, irmão, vamos para a leitura de novo. Então aqui, irmãos, o Senhor, aqui, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade com os homens. E aconteceu que os anjos, ausentando deles, os pastores falaram: vamos lá até Belém, vamos ver tudo o que aconteceu. E foram e encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que tinha visto. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores diziam. E Maria, irmãos, guardava tudo isso no seu coração. Agora a gente vai falar um pouco de Maria, irmãos. Eu sei que muitas das vezes os evangélicos protestantes, eles têm um pouco de receio de falar de Maria. Que os nossos irmãos católicos, eles têm até uma oração para Maria.
Maria foi uma bem-aventurada? Claro que foi. Gabriel falou isso, o anjo Gabriel. Gabriel não é arcanjo, viu, irmão? É anjo. O anjo Gabriel falou: bem-aventurada sejas tu entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Maria, irmãos, foi uma mulher fenomenal. Mas Maria não pode interceder por nós, irmãos. Não foi ela que morreu por mim, não foi ela que morreu por ti. Ela é uma grande mulher, uma santa de Deus, que aguarda no paraíso ainda o julgamento do mundo para todos nós juntos entrarmos no reino de Deus, que é os céus. Ela está no paraíso, irmãos. Ninguém foi ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus Cristo. Então, irmãos, estamos todos no paraíso esperando o julgamento, aqueles que já foram deste mundo. E Maria está lá com eles. Ela não pode interceder, irmãos, por nós. Jesus Cristo falou: eu sou o único intercessor. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ele não falou da minha mãe, dos meus discípulos. Mas Maria foi uma bem-aventurada, irmão. E muitas das vezes é negligenciada. Uma mulher, irmãos, que recebeu a sabedoria de Deus, porque tudo que Deus falou que ia fazer, ela não saiu falando, que nem muitas das vezes nós faz. Ó, meu filho é especial, olha meu filho como é inteligente, olha meu filho, idolatrando o filho. Não, irmão, ela guardava no coração. Escondia para ele não ser morto pelos romanos fora de tempo. Ela passou, irmãos, a dor de ver o filho sendo crucificado. Irmãos, essa mulher tem que ser honrada, irmãos, na terra. Ela não tem que ser adorada, mas ela tem que ser honrada. Uma grande mulher, assim como o pai de Jesus, irmãos, que cuidou, irmãos, de um filho que não era dele. E se nós ver a genealogia de Jesus que está na Bíblia, não é a genealogia de Maria, é a de José. José que era descendente de Sete, descendente de Davi. Não era Maria. Mas Deus foi tão misericordioso com José, irmãos, que colocou como se José fosse filho de Jesus. E a descendência de Davi, que tanto fala que o Messias nascia, veio da parte de José. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. José cuidou, irmãos, do seu filho. Teve como seu filho. Que grande homem foi José, irmãos. Se fosse qualquer outro homem, tinha denunciado a sua esposa. A sua... não era esposa? A sua noiva. Olha, está grávida, não fui eu. Não fui eu. Ela seria apedrejada, irmãos. Mas o Senhor escolhe as pessoas certas. Coloca as pessoas certas nos lugares certos. Irmão, porque quando o Senhor tem uma obra, Ele movimenta a terra. Todo se estremece. Ele dá missões para a pessoa certa. Não certa segundo aos olhos do homem. O Senhor não escolheu o homem mais sábio do tempo para, irmão, ser o pai de Jesus. Não escolheu o homem mais estudado. Não escolheu o homem de universidade. Não, irmãos, Ele escolheu o homem mais sincero e reto que existiu naquele tempo. O homem que podia cuidar do seu filho. José teve, irmãos, a grande tutela da terra de cuidar e educar o Filho de Deus. E Maria, irmãos, uma santa, virgem, teve, irmãos, o maior dom e o maior presente que nenhuma mulher da terra teve: carregar o Salvador do mundo no seu ventre. Santo Deus, aleluia, glória a Jesus. Essas palavras, irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade com os homens. Aleluia, Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Maria guardava aquilo no coração. E os pastores voltando, irmãos, depois que eles tinham visto o Salvador, eles voltaram a trabalhar, a cuidar das ovelhas. Mas em todo lugar que eles passavam, eles contou a história. E todos que viram, creram e se alegraram. E depois disso, irmãos, o Senhor pegou e revelou para 3 homens distantes. Primeiro o Senhor se manifestou para os judeus, mas não deixou também de se manifestar para os gentios, porque separou 3 reis magos de terra distantes, gentios, que não eram praticantes do judaísmo, mas conheciam a promessa do Messias, e de longe vieram guiados por uma estrela.
Ali, irmãos, o ministério de Jesus começou ali, o seu nascimento. Primeiro veio os judeus, depois veio os gentios. Todos adoravam perante a presença, não só do Messias dos judeus, mas, irmãos, daquele que trouxe paz e boa vontade de Deus para com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, quando o Salvador nasce para nós, irmãos, uma das características que ele traz em nós é a paz, irmãos. É não se abalar. E o Senhor vai nos alertando por esta palavra. Grandes tempestades virão no mundo, irmãos, por esses dias. Daqui, irmãos, para frente só vai piorar. Piorar para aquele que não está em Cristo. As dores de parto se intensificam, irmãos. A terra começa a dar sinais. Os céus começam a dar sinais. Os homens começam a dar sinais. Mas o pior dia para a humanidade será o dia de redenção para os filhos de Deus. Nós esperamos, irmãos, o dia de ver o Senhor voltar outra vez e levar nós, irmãos, para aquilo que Ele nos tem preparado. A palavra é hoje, irmãos, o nascimento de Jesus em nós. O nascimento de Jesus para a nossa família. Irmãos, nós estamos fazendo como os pastores, irmãos. Estamos anunciando o nascimento de Jesus. Estamos anunciando as boas novas, irmãos. A nossa família está vendo em nós a luz de Cristo, irmãos. Está ouvindo de nós o nascimento de Cristo. Cristo já nasceu para ti. Ou você todavia está em dor de parto. Ou você todavia, irmãos, não sei, vou, não vou. Irmão, em nome de Jesus Cristo, por esta palavra. Mas eu já passei pelo batismo, passou. Mas Jesus ainda não nasceu para ti. Você ainda está em dor de parto. Senhor, vem por esta palavra. Haja luz na tua vida. Que o Messias realmente venha nascer na minha e na tua vida. Venha haver paz. Venha haver, irmãos, tranquilidade. Venha haver em nós, irmãos, calmaria. No meio, irmãos, da multidão, irmãos, de guerra. Para que nós não venhamos espantar, irmãos. Para que nós não venhamos ouvir bocas erradas, internets erradas, gente, irmãos, destruindo o Evangelho, gente querendo atacar, irmão. O Evangelho é paz, o príncipe da paz, boa vontade com os homens, irmãos. Por que boa vontade, irmãos? Porque Deus deu para o homem um maior tesouro, deu a terra para o homem. O homem transgrediu. O Senhor deu os mandamentos, o homem transgrediu. A graça foi a última boa vontade de Deus com os homens. E só através dessa boa vontade é que nós podemos ser salvos. Uma boa vontade. Essa é a graça. Uma boa vontade de Deus com os homens. Por isso que não há outro caminho, irmãos. E chance, a humanidade teve muitas chances. E todavia, irmãos, todavia, mesmo lavado, mesmo Cristo, irmãos, habitando em nós, o adversário vem, como as crianças falaram, né? A passagem da tentação de Jesus. Ele vem nos oferecer o pão, riqueza. Ele vem, irmãos, querer abalar a nossa fé. Jesus não vai voltar mais, isso é uma lenda. A Bíblia é uma lenda. A Bíblia é uma lenda, irmãos. A Bíblia é uma lenda. Ela tem 2000 e poucos anos e ninguém conseguiu desmentir ela até hoje. Ela é uma lenda. Ela é um livro, irmãos. É o único livro da Terra que faz as pessoas mudarem de vida, irmãos. Eu posso ler o William Shakespeare. Posso ler João Calvino. Posso ler, irmãos, Jacobs Armínio. Não, irmãos? Posso ler Charles Spurgeon. Posso, irmãos. Mas nenhum deles tem poder de mudar como a palavra de Deus. Posso ler, irmãos, vários autores. Flávio José, que testifica de Jesus. Mas o único que pode mudar a nossa vida é a Bíblia. Irmãos, a Bíblia muda o rumo da nossa vida. A palavra de Deus muda o rumo da nossa vida. Agora o Senhor vai voltar à nossa vida agora, neste momento. Lembra de você quando você não estava em Cristo? Quem você era? E quem você é hoje através da palavra? Dá até vergonha às vezes, né, irmão? Lembrar das coisas que nós fazíamos. E o Senhor não vem trazer em lembrança para nos imputar o pecado, mas sim para nós lembrar de onde nós saímos e aonde o Senhor nos colocou.
Irmão. A nossa vida mesmo é um testemunho vivo, irmão, se nós estivermos em Cristo verdadeiramente, para aqueles que estão lá fora, para os nossos amigos de infância, para aqueles que conviveram conosco. Eles mesmos testificam, verdadeiramente foi Deus que fez uma obra contigo, porque era impossível. Nada é impossível, irmãos. Na minha vila lá, irmãos, onde a minha mãe mora, presta atenção em como Deus trabalha. Tem uma Assembleia de Deus na frente. E a minha mãe reclamava, porque os cultos da Assembleia é bem animado, né? Bateria, tudo. E do lado tinha um vizinho, irmãos. E ele colocava funk. 6 anos nessa aí, irmãos. A igreja de um lado, no barulho, e o funk do outro. E a minha mãe reclamando. Falei, mãe, ora a Deus. Deus é poderoso para fazer uma obra. Ah, filho, mas já são 6 anos. Falei, não interessa. Sabe o que aconteceu, Michele? O Senhor chamou os meninos do funk. Lá da Vila Diana, todos eles. Todos os drogados. Todos, Michele. Todos. O Senhor fez uma obra, irmãos. E os meninos que atrapalhavam o culto dos irmãos da Assembleia, hoje vão na Assembleia. Louvado seja Deus! 6 anos, irmão da Assembleia, orando, irmão, por aquela causa. 6 anos, irmão! Mas não amaldiçoou, não jogou praga, esperou, irmãos, porque o príncipe da paz trabalha, irmãos, dentro de nós. A obra é de dentro para fora. Quando nós vemos, Deus já fez. Não há coração que Jesus não trabalhe, irmãos. É de dentro para fora. Um ladrão, irmãos, criminoso, no último momento, irmãos, ele olhou para Cristo. E ali o espelho do Evangelho refletiu nele. Tu és o Filho de Deus, você não merecia isso, eu mereço. Senhor, olha aqui para mim. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. O Senhor virou para ele, agoniando de dor, os pulmões já faltando ar, todo dilacerado, chicoteado. O Senhor teve o trabalho de virar o rosto para ele, irmãos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor não olhou se ele era um criminoso. O Senhor não olhou quantos crimes ele tinha cometido. Mas ele se arrependeu. Quando ele viu, irmãos, o Filho de Deus, quando o espelho do Evangelho confrontou o seu ser, ele realmente confessou, eu sou um nada, não mereço nada, eu mereço a pena que sofro. Mas, Senhor, só lembra de mim. Misericórdia quero e não sacrifício, diz o Senhor por esta palavra. Nada é impossível. Veja o irmão Tiago. O irmão Tiago saiu da igreja brabo, revoltado. E a revolta era, irmãos, a revolta era sincera. E a revolta tinha razão, irmãos. Eu tinha razão na revolta. Mas Deus foi trabalhando por dentro, irmãos. Foi trabalhando por dentro. Foi trabalhando por dentro. E eu mesmo na minha razão, irmãos. Porque como diz o irmão lá de Poços de Caldas, o ancião, a razão é o cavalo do diabo. Né, irmãos? O único que tem razão é Deus. Ele sabe de tudo. E no momento certo, irmãos, Ele traz justiça. Mas a justiça dele, não a nossa. Porque a nossa justiça é punitiva. Nós não temos misericórdia. Nós queremos julgar, nós queremos colocar na nossa mão. Mas hoje o Senhor traz para nós o príncipe da paz. O Pai da eternidade. O Deus forte, irmãos. Porque foi forte. Suportou toda a dor da morte. Toda a ânsia da morte. Na pior morte que existia. Com o peso dos nossos pecados nas suas costas. Sendo chicoteado, tomando vinagre. Ainda assim intercedeu por nós. Pai, perdoa eles. Porque não sabem o que fazem. E hoje nós vamos clamar, irmãos. Por esta mesma intercessão de Jesus. Olhando como olhou aquele criminoso. Pai, nós merecemos tudo que estamos passando. Mas lembra-te de nós. No teu paraíso. Senhor, dá aquela intercessão. Traz aquela intercessão de novo aos nossos ouvidos. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Todavia não sabemos o que fazemos, Pai. Intercede por nós. Perdoa-nos.
limpa-nos, purifica-nos, restabelece-nos, irmãos, levanta-nos, Pai, enche-nos com Teu Espírito, reveste-nos com os Seus dons, para que nós possamos suportar, irmãos, as duras amarras do pecado que quer nos amarrar, e o lobo que está fora querendo nos tragar. Senhor, tem misericórdia de nós. Se você realmente nasceu em Cristo, nem a morte, nem o inferno, nem largura, nem altura, nem profundidade, nem tempestade, nem fogo, nem leão, nem coliseu, nem Nero, nem Calígula, nem Faraó, nada vos separará do amor de Cristo. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Muitas das vezes a pessoa olha, mas parece loucura. Vocês são loucos. Esse Jesus de vocês aí, esse Jesus de nós mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa, e consequentemente trouxe para nós filhos que para a medicina era impossível. Deus mudou a nossa vida e mudará a vida da nossa descendência. O que não era para nascer, hoje nós abraçamos. O que não era para existir, hoje nos beijam. E hoje, irmãos, ontem, irmãos, eu pego a minha filhinha, irmãos, com a biblinha dela, laranjinha. Vem trazer a sua Bíblia aqui, para o povo ver. Ela aprendeu a ler agora, irmãos. Ela aprendeu a ler agora. E ontem ela pegou a biblinha dela. Vem cá, vamos ver. Ela pegou a biblinha dela. O que você faz antes de dormir? Olha lá. Ler a Bíblia. Quem ensinou você a fazer isso? Alguém te ensinou ou você fez sozinha? Pega a Bíblia. Senta lá no seu cantinho. Eu não falei pra ela, você falou, Michel? Ela pegou a Bíblia dela, irmãos. Toda noite ela lê um pouquinho. Ela, irmãos, a Bíblia dela não é Bíblia de criança, não tem nenhuma figura, não tem nada. É igual a nossa. Inclusive vou comprar uma de figura para ela, irmãos, no Brasil. Ensina o caminho que o menino deve andar, irmãos. Outro dia, irmãos, estava nós sentados no carro brincando com as crianças. E evangelizando as amiguinhas dela, irmão, do Halloween. Trouxe as amiguinhas dela para falar comigo, para perguntar, irmãos. Irmão, você quer ser bem sucedido na sua vida? Dá a sua primícia ao Senhor. Investe no reino do céu. Muitos dizem, o melhor investimento é o Bitcoin. Outros dizem, não, é a bolsa de valores. Outros dizem, não, é o investimento no tesouro. Outros dizem, é o investimento no ouro. E eu te digo, sem medo de errar, o maior investimento é investir nas coisas celestiais, porque é o único tesouro que você vai levar dessa terra para o céu. E os seus descendentes, essa é a única herança que nunca terminará no meio da tua descendência. Invista na criptomoeda celestial. Invista nas Escrituras. Invista em Cristo. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Porque lá, irmãos, no céu, o Senhor Jesus mesmo disse: o ouro vai corroer, vai perecer, a prata vai perecer. Aonde tiver o seu tesouro nessa terra, vai estar o seu coração. Mas se o seu tesouro estiver no céu, lá não vai corroer, lá não vai ter ferrugem, lá o ladrão não vai roubar, lá o investimento é seguro. E se você investir uma dracma, o Senhor vai retornar uma infinidade de dracmas. Invista no reino de Deus, irmãos. Cada fôlego de vida da tua vida, invista no reino de Deus. A palavra hoje vem nos ensinando, irmãos, e vem fazendo uma reflexão. Veja, irmãos, primeiro que o Senhor apareceu foi para pastores. E eles estavam ali cuidando das ovelhas, irmãos. Todo o nascimento de Jesus, irmãos, teve um significado. Todo o nascimento. Os pastores anunciaram as boas novas. Foram os primeiros que chegaram ali. Depois chegaram os gentios, representando os 3 reis magos. O reino já não era só dos judeus, também era para os gentios. Boa vontade de Deus com toda a humanidade.
a humanidade teve uma segunda oportunidade. E é essa oportunidade que eu estou pregando aqui. E quantos desses nossos amigos, irmãos, a gente não sabe ainda, que agora são do Evangelho, estavam se drogando até ontem, sem perspectiva nenhuma. O Evangelho mudou a perspectiva de vida. Quantos desses não assistiram esse culto aqui, irmãos, que muitas vezes a gente quer parar? Às vezes, irmão, você vai ser o primeiro contato que as pessoas vão ter com Deus. E dá glória a Deus, irmãos, porque através da tua boca, Jesus nascerá para elas. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus nasceu para ti, irmãos. Ajude ele a nascer para o mundo. Jesus nasceu para ti, irmão. Ajuda ele a nascer para os seus amigos. Jesus nasceu para ti, irmão. Ajuda ele a nascer para a tua família. Não só com palavras, mas com o seu proceder. Com o seu proceder. Jesus nasceu para ti, irmãos. Faça ele nascer para os seus funcionários. Seja correto. Dê um pago correto. Mostre Jesus nas suas atitudes. Ah, mas se eu pagar mais para o meu empregado eu vou fechar. Não vai, irmão. Lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Aquele que abençoa os outros, Deus o abençoará em dobro. O Senhor fala para nós hoje, benção, irmão, não é reter, irmãos, a riqueza, é distribuir. Porque o Senhor falou para nós que quanto mais nós falasse, quanto mais nós abençoasse, mais Ele nos encheria. Era uma fonte de água viva. E água viva é água corrente, irmãos. Se você represar, se você parar, irmãos, ela vira água parada. E se a água fica parada, irmãos, ela apodrece, ela dá mau cheiro, as moscas vêm. E o Senhor vem, nós somos águas correntes. Quanto mais nós falamos do Evangelho, mais nós aprendemos, mais as pessoas escutam, mais o Senhor nos enche. O Evangelho é assim, irmãos, é experiência. O Evangelho não é só a letra das Escrituras, a letra é importante, porque através da letra nós conhecemos o passado. Mas através do Espírito Santo ele é vivificado diariamente. E quanto mais nós fala, mais o Senhor nos ensina. Sabia disso, irmão? Que a melhor forma de aprender é ensinar? A Harvard fez uma pesquisa, irmãos. E a melhor forma de você aprender é você falando daquilo para outra pessoa. Inacreditável. Mas espera aí, então como que eu aprendo? Se eu ensino? Porque toda sabedoria provém de Deus. Ou você acha, irmão, como você acha que o primeiro homem, Copérnico, Einstein, Tesla, como você acha que esses homens, irmãos, aprenderam o que eles aprenderam? Porque um homem inventou uma teoria que hoje nós estudamos. É isso que nós vamos fazer na universidade. Vamos aprender desses homens do passado. Como administrar. Mas um homem teve que iniciar isso. E da onde que vem a sabedoria? A sabedoria está com... Como que João começa o seu evangelho? A sabedoria estava com Deus. E ela era Deus. Irmão, sabedoria não é só ganhar dinheiro. Sabedoria não é só o melhor no seu ramo. Sabedoria é escutar, entender e praticar a palavra de Deus. Não foi assim que Salomão falou, irmãos? O que era sabedoria para Salomão? O temor à palavra de Deus é o princípio da sabedoria. Hoje o irmão Tiago vai completar. Não é só o princípio. É o princípio, meio e o fim. Porque Salomão no fim não teve sabedoria de Deus. Foi louco. Achou que era ele. Olhou para trás e se regozijou no que ele achou que ele tinha construído. Foi ele que construiu, mas com a sabedoria que Deus deu. E terminou louco. O homem mais sábio que já existiu. Mas quando a sabedoria se apartou dele. Quem que é a sabedoria? Que João falou? Deus. Se apartou dele, irmãos. Ele virou um louco. O homem que dominou, irmãos, a terra. Nos tempos de Jeremias, nos tempos de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Nabucodonosor, o cabeça de ouro da estátua, o maior reinado, dominava a terra. Quando ele foi arrogante, o Senhor falou:
tirou dele, irmãos, a sabedoria. Ele ficou louco. Viveu como um bicho no pasto. Daniel era o único que dava comida para ele, irmãos. Ele andava acorrentado. Depois o Senhor restaurou ele, para mostrar para ele que ele conquistou tudo aquilo porque Deus permitiu. Inclusive levou o povo de Deus cautivo porque Deus permitiu. Não é nós, nunca foi nós, não podemos, não conseguimos, não fazemos nada nessa terra, nem levantamos de mãos de manhã, se não for Deus dentro de nós. Toda a nossa força, todo o nosso ânimo, toda a nossa sabedoria, toda a nossa riqueza espiritual e material, nós só temos porque o Senhor nos deu. Então, irmão, a palavra hoje, ela vem trazer para nós o nascimento de Cristo. Cristo nasceu para ti, faça como esses pastores, anunciai as boas novas, para que Cristo também venha a nascer para tantos quantos que ouvirem o sino do Evangelho, para que o número de escolhidos se complete e o Senhor venha a nos levar para o lugar que Ele nos preparou antes da fundação do mundo. Não existe outro Evangelho, irmãos. Ah, mas o Evangelho está errado. Não, esse é o Evangelho novo. Não existe outro Evangelho, irmãos. O Evangelho vem de Cristo, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte. Ele entrega na nossa mão o sino do Evangelho. A responsabilidade do Evangelho está conosco agora. Distribua ele, irmãos. Esta riqueza tem que ser distribuída. Irmãos, é como aquele maná. Diariamente nós temos que distribuir. Se nós ficar guardando o maná, irmãos, ele apodrece. A nossa porção vem diária dos céus. O nosso pão vem diariamente dos céus. Não guarda, irmãos, porque o pão aguardado, ele vai apodrecer. O que é de Deus vem fresco do céu. É palavra, irmão. É palavra. É a interpretação que o Senhor está dando. Nenhum livro foi mais perseguido do que a Bíblia. Agora os homens estão sendo perseguidos, Michel. Coloquei lá uma estatística que eu não conhecia. Diz que se numa família a mãe for crente, 17% dos filhos vão ser crente. Se o pai for crente, 93% dos filhos serão crentes. E aquela família será crente. É por isso que estão atacando os homens. Por isso que vem esse movimento do feminismo. É por isso que os homens estão sendo atacados. Para deixarem de ser homem. Para deixarem de ter firmeza. Para deixarem de ensinar os seus filhos. Para deixar de fazer o seu culto familiar, como eu estou fazendo aqui. Esse devocional para o Senhor. Isso é uma responsabilidade de todo homem, irmão. Não fazer público como eu estou fazendo, que o Senhor mandou. Mas fazer um culto para os seus em casa. Ensinar os seus filhos. Isso é bíblico, irmão. Por isso que o Senhor manda a mulher não falar em público na igreja, mas perguntar ao seu esposo em casa, no seu culto devocional. É isso que o Senhor quer dizer. Então é isso, irmão. Invista no reino da glória. Não existe outro investimento melhor. Dê o investimento para os seus filhos. E hoje, irmãos, eu olho para minha filha de 7 anos e eu vejo ela levar para a cama, irmãos, a Bíblia dela, que não tem nenhuma figura, e ler a Bíblia antes de dormir, e anunciar o Evangelho para os seus amiguinhos, irmão. E nós não fica pegando no pé, não, irmão. Nós somos pais bem tranquilos. Nós fazemos esse culto e deixamos eles livres, irmãos. Mas nós lançamos o fruto. A terra vai dizer se a terra é boa ou não. A própria terra vai dizer. Se não der fruto, é porque a terra é ruim. Mas quando a terra é boa, irmãos, ela frutifica. E oxalá no futuro, quando o papai tiver de cama, não tiver mais a voz para fazer o culto, não tiver mais força para erguer a voz, eu não comerei da boca dos meus próprios filhos. Glória ao nome santo do Senhor. Acredito que não deve ter glória maior para um pai do que comer da palavra da boca de um filho.